poder compartilhar com vocês algo do que Deus tem feito na minha vida. Meu nome é Helena Gomes dos Santos, alguns de vocês já me conhecem, outros apenas me vão estar conhecendo através desse vídeo. E quero compartilhar a respeito da vocação, do chamado que Deus fez na minha vida. Minha vocação esteve e está fundamentada em fazer a vontade de Deus. Isso foi sempre o que eu tenho pedido a Deus, para poder realizar o que eu creio que Deus me tem chamado a fazer. E isso surgiu de uma experiência que Deus me deu no ano de 1988, exatamente no mês de fevereiro, quando através de um sonho eu me via em um caixão como morta, e vendo-me assim eu chorava e dizia: Deus, não, eu não quero ir, não quero deixar meus amigos, não quero deixar minha família. E nesse sonho eu escutava essa canção do Salmo 96, Cantai ao Senhor um cântico novo, um canto que creio que alguns de vocês também já conhecem. E quando eu despertei deste sonho, eu estava segura de que Deus me estava chamando para missões. E a partir de então minha vida mudou. Foi uma vida de quebrantamento. Eu chorava quase em todos os cultos que eu participava, eu chorava, não sabia nada a respeito disso, não conhecia assim quase ninguém que tinha um chamado missioneiro, mas me deixei nas mãos de Deus, me entreguei nas mãos de Deus, deixei que Ele me guiasse. E na verdade foi um processo de espera muito larga, de quando Deus me deu este sonho até o dia que eu saí do Brasil para chegar aqui no México. Passaram 11 anos, foram 11 anos de muitas coisas, que aconteceram muitas coisas. Algumas delas tentaram desanimar. Meus amigos me perguntavam onde está o projeto de missões. Eu dizia: está guardado na gaveta, mas um dia desses eu vou tirar da gaveta e vamos pôr em prática. E quando foi em 1994, eu comecei a trabalhar de tempo completo, comecei meu ministério de tempo completo na igreja onde eu congregava, naquele tempo, Comunidade Herdeiros de Cristo. E aí estava trabalhando. 4 anos depois, Deus me revelou o lugar para onde eu ia, porque até então eu não sabia nem o lugar para onde Deus me enviaria. E quando foi em 1998, Deus, através do meu pastor Nicanor, ele me revelou o lugar que eu ia, que seria o México. E no mesmo ano, 1998, eu comecei a fazer o treinamento da missão Kairos. E no dia 22 de abril de 1999, eu cheguei aqui no México. Graças a Deus, aqui estivemos trabalhando em vários lugares aqui do estado do México, em fundação de igreja, apoiando outras igrejas também que nos pedia ajuda, nos pedia apoio. E foi algo assim muito maravilhoso quando eu saí do Brasil. No meu culto de despedida, me lembro bem, 17 de abril de 1999, uma pessoa chegou na igreja, uma pessoa que eu não conhecia, não sabia quem era, nunca soube com quem chegou. E esta pessoa, no final do culto, me veio felicitar, me desejar boa viagem. E ele me disse: tenho 2 coisas para falar. A primeira é que Deus vai dar uma grande sabedoria para você lá aonde você vai. E a segunda é que você já não vai voltar para o Brasil. Naquele momento de emoção, de alegria e tristeza ao mesmo tempo, eu escutei esta palavra e fiquei com ela no coração. Quando eu cheguei aqui no México, a ideia era ficar 2 anos. Depois de 2 anos voltaríamos para o Brasil. E então resolveríamos se seguiríamos no México ou iríamos a outro lugar. Mas nesses 2 anos que passou,
algumas coisas também sucederam. E quando eu pensava de repente voltar para o Brasil, não se podia, simplesmente não era possível por uma ou outra razão. E nesse tempo então Deus me permitiu conhecer ao que hoje é meu marido, Héctor Villegas Rubio, mexicano. Nos casamos no mês de novembro de 2001. Logo depois eu fiquei grávida do meu primeiro filho, Fábio Isaí Villegas Gomes. E já as coisas pois ficavam mais difíceis para ir para o Brasil. Já se com uma era difícil, imagine já com 3. Mas eu não me frustrava, nunca me frustrei. Eu sempre creí que Deus estava no controle de todas as coisas e sempre me lembrava desta palavra que me foi dada aí no Brasil e seguia trabalhando com gozo, com alegria. Algo que eu sempre pedi a Deus era que eu pudesse trabalhar com alegria na obra de Deus. E assim segui, graças a Deus. Depois de 2 anos e 3 meses nasceu meu primeiro filho. Nasceu o segundo, Ayrton Isui Villegas Gomes. E seguimos trabalhando. Hoje nós estamos trabalhando no Concílio da Assembleia de Deus como pastores. Já vamos fazer 5 anos que estamos neste concílio, em uma igreja local, também pensando sempre em missões, pensando sempre como trabalhar com missões. E então eu creio que a vocação é isso, a vocação é seguir adiante apesar de tudo. O chamado, a vocação é muito pessoal. Deus fala com pessoalmente através da palavra, através de um servo dele, através de sonhos, mas é muito pessoal. E como é muito pessoal, não todos acreditam, não todos pensam que é verdade. Então são coisas que temos que ir vencendo pouco a pouco para chegar ao objetivo que temos cada um de nós. Eu dou graças a Deus e neste ano vou cumprir 20 anos de ministério de tempo completo na obra de Deus, 4 anos no Brasil, 16 anos aqui no México. E seguimos trabalhando, seguimos na obra, seguimos com o desejo de trabalhar. Eu tenho assim no meu coração esse desejo de plantar igreja, de fundar igreja. Sempre estamos trabalhando nisso e vemos a mão de Deus. Eu tenho visto a mão de Deus na minha vida todos esses anos de uma maneira especial e creio que isso é a vocação. Quando você descobre o que Deus tem para você, quando você sabe o que Deus tem para você, é buscar seguir adiante, apesar de tudo, apesar de qualquer situação, porque quando Deus chama, Ele realmente leva você aonde Ele quer. Mas o principal propósito, quando Deus nos chama, é a entregar-nos completamente nas mãos de Deus, na vontade de Deus, para que possamos fazer o que cremos que temos que fazer. Eu quero aproveitar que está aí o pastor Leandro Tarrataca, agradecer pela vida dele, lembrar que quando foi minha despedida, ele pegou um anel, tirou um anel do seu dedo e me passou esse anel dizendo que ele não tinha muito o que dar, mas o que ele tinha nesse momento, que era esse anel de pastor, ele passava às minhas mãos. E eu, naquele tempo, eu disse a Deus que quando eu tivesse meu marido, eu passaria esse anel de pastor ao meu marido. Assim foi, hoje o anel pertence a ele. E para mim, pastor Leandro foi mais que uma entrega de um anel, foi como algo profético, dizendo que eu seria uma pastora, e assim é. Graças a Deus estamos exercendo essa função. E te agradeço muito por isso, louvo a Deus por a sua vida. Também agradeço a vida do pastor Leandro Clemente por esta oportunidade, por sempre estar pendente. Às vezes não conversamos muito, mas sabemos que ele está sempre orando por nós. E agradeço muito à igreja também, e agradeço também a vocês da Liga Jovem que me deu esta oportunidade de compartilhar um pouco, porque são muitas coisas que envolvem o chamado, que envolvem a experiência, mas vocês me estão dando essa oportunidade de compartilhar um pouco de tudo que Deus tem feito na minha vida.
Que Deus os abençoe grandemente. Cada um de vocês que tem um chamado, que tem uma vocação, trabalha nela para que possa haver. Para alguns pode ser que tarda mais, para outros pode ser que seja mais rápido, mas o importante é que seja dentro do tempo de Deus. Que Deus os abençoe, um abraço muito grande, muito forte a todos. Amo vocês, amo meu país, amo esta igreja, amo a tudo que envolve meus discípulos daquele tempo e amo a Deus. Que Deus abençoe.